parece que é terra arrasada. A torcida, acho que brasileira no geral, depois que o seu time perde, parece que tudo tá ruim e que nada presta. Isso não é verdade. Mas fica um questionamento. Será que algumas contratações que o Fluminense fez floparam? Será que o Fluminense errou nos nomes que trouxe? É sobre isso que a gente vai debater aqui. Vamos fazer uma resenha sobre esse assunto e muito mais. Mas antes, gostaria de pedir a você que não é inscrito aqui do canal e que acabou de chegar e está assistindo aqui esse conteúdo, que se inscreva, não perca mais tempo. Eu conto com você para que você se inscreva aqui no canal Se e inscreve e faça mete o parte dedo. da tropa do SAMU. Estamos quase alcançando aí os 2.000 inscritos. E para que a gente alcance, obviamente que eu preciso que você se inscreva. Então não perca tempo não, se inscreve aí, salta o dedo no like e lá no sininho também, para você ficar sempre por dentro de todas as informações do Fluminense. E bora, vou direto aí colocar aqui na tela. Vou tirar esse daqui, eu vou colocar primeiro o investimento, tá? Os valores que o Fluminense investiu na janela de transferência de 2025, sendo o quinto clube da Série A que mais investiu, ficando inclusive na frente aí do Flamengo, tá? Que tem um poderio financeiro gigantesco. O Fluminense investiu 126 milhões, enquanto aí Botafogo, Palmeiras, Atlético Mineiro e o Bahia, que é SAF, ficaram na frente do Fluminense. Somente esses investiram mais do que o Fluminense na temporada. E esse valor, para onde foi? Chegaram em 2025 Renato Gaúcho. O Fluminense não pagou porque é treinador, só o salário. Mas o Fluminense trouxe Canóbio, Hércules, Freitas, Everaldo, Lavega, René, Pitaluga, Otávio, Baia, Lescano. Uns o Fluminense pagou mais, outros pagou menos e alguns até não pagou nada. A maior contratação dessa janela foi a do Canóbio e do Hércules. Foi as maiores contratações aí do Fluminense em questão de valores pagos, tá? O Hércules, que veio do Fortaleza, foi aí dado como uma das principais contratações da janela num todo de 2025. Não só uma janela do Fluminense, né, mas muitos especialistas aí, né, ditos especialistas, né, disseram que foi uma das principais, uma das melhores contratações do futebol brasileiro para o futebol brasileiro. Então, Hércules aí, eu acho que o Fluminense acertou. É um jogador promissor, a gente vai debater bastante sobre esse tema na live, então fique esperto aí que hoje tem live aqui no canal. E eu gostei da contratação do Hércules, então essa contratação eu não acho que flopou. Canóbio também não acho que flopou, porque apesar do seu momento não ser bom, é um jogador que a gente sabe que tem qualidade. Obviamente que a gente pede agora a substituição do Canóbio do time titular, que ele vá para o banco, mas isso não quer dizer que essa contratação tenha flopado. Só acho que ele precisa um pouco mais de adaptação, precisa tomar um chá de banco para quem sabe voltar melhor. Mas é muito pouco perto do que o Fluminense pagou para esse jogador. Então a gente fica na expectativa. Por enquanto, se fosse para analisar momento, eu acredito até que a gente pode dizer que flopou. Mas como é uma contratação que ele chega para ficar aqui muitos anos, então, como o Ganso, por exemplo, quando chegou, não conseguiu no primeiro ano jogar bem. Mas ele foi evoluindo ano a ano e hoje é indispensável do Fluminense. Então acredito que o Canóbio tem qualidade para ser titular desse Fluminense. O Freitas, hoje, ele vem fazendo ali uma dupla de zaga segura com o Ignacio. Então hoje eu não consideraria que essa contratação flopou, mas é muito pouco apresentado até agora pelo Freitas para justificar o valor pago sobre ele. Então, eu acho que o Freitas é muito mais um jogador para compor o elenco do que para vir para ser titular. O erro eu diria que foi Freitas ser contratado para ser titular do Fluminense. Esse para mim é um erro. Agora, para compor elenco, para fazer jogos aí, por exemplo, contra o Aparecidense, ok. Para poupar os jogadores principais. E não ele ser o jogador principal da zaga. Então o erro para mim tá nesse quesito.
se ele foi contratado para ser titular. E o Everaldo, né, foi contratado para ser ali o substituto imediato do Germancano, mas para mim essa contratação flopou. Ele já veio com uma certa rejeição, não só pela torcida do Fluminense, mas ele saiu com rejeição do Bahia, o seu antigo clube. Então, sempre que um jogador já chega com rejeição, a gente já fica com o pé atrás. E o Everaldo não conseguiu mostrar, não conseguiu justificar a sua contratação até esse momento. E para mim é uma contratação que flopou, visto que já chegou com uma rejeição e até o momento não justificou porque o Fluminense trouxe-o para cá. E aí, o Lavega, outro jogador que também veio, até o momento não diria que flopou, porque como eu disse algumas vezes aqui no canal, jogador que vem de outro país precisa de uma adaptação. Ainda mais esse jogador tendo menos de 24 anos, como Lavega, Pitaluga e Lescano. O Bahia eu não coloco nessa lista de jogadores que vieram de clubes menores para um clube gigante, e você precisa passar por essa adaptação, porque é diferente você jogar num clube que você não tem uma pressão e você vem para um clube que tem muita pressão. Inclusive o Hércules também está passando aí por essa adaptação, né? É jogador que tem muita qualidade e é muito promissor. Então eu coloco o Lescano, o Pitaluga e o Lavega como jogadores promissores. E a gente vai inclusive também debater sobre isso na live aqui. Então fique esperto aí porque vai ficar bem interessante. O Fluminense tem muitos jogadores promissores que hoje são peças de composição de elenco, mas que futuramente podem se tornar grandes jogadores, visto que hoje são colocados aí no futebol mundial como grandes promessas, tá? O Bahia, como eu disse, eu não coloco ele nessa lista porque ele também vem do Goiás, jogando Série B com rejeição. O Paulo Bahia, ele não era titular no Goiás, que disputa a Série B. Eu não entendo por que o Fluminense foi atrás desse jogador. E dentro de campo também não justificou a contratação. E por conta disso, acredito que o Bahia flopou. Na capa do vídeo aqui vocês estão vendo o Serna. Serna, Bernal, outros jogadores que chegaram na janela do meio de ano, do ano passado, eu não coloquei aqui nessa lista, tá? Apenas jogadores que chegaram em 2025, mas é um jogador, o Serna aí, que também foi uma aposta do Fluminense, que esses tem um pouco mais de idade comparado ao Lescano, ao Lavega, ao Pitaluga, mas é um jogador que também chegou como aposta, né? Mas não no mesmo nível de Lescano, Lavega e o próprio Pitaluga, sendo goleiro, mas ele vem do Liverpool, né? Não é à toa que o Liverpool enxergou potencial no Pitaluga, que o preparador de goleiros do Liverpool é nada mais, nada menos do que o Taffarel. Então, para mim, o Pitaluga fica aí como uma grande aposta, tá? O Fluminense também trouxe o René, que é um jogador bem questionável, mas esse é um dos jogadores para mim que o Fluminense trouxe e que não gerou expectativa nenhuma na torcida do Fluminense, mas que está correspondendo. E esse sim, até o momento, justificou a sua contratação. Então ele eu colocaria aí como que não flopou aí, né, nessas contratações do Fluminense, tá? Outro jogador que chegou foi o Otávio, né? Esse não vem como promessa, é um jogador já consagrado no futebol brasileiro e mundial, já jogou fora do Brasil, né, por um longo período, e chega vindo de um Atlético Mineiro em baixa, ele chega em baixa, né, mas é um jogador de qualidade e chegou para ser titular, mas acabou machucando. Eu não diria que ele flopou, eu acho que ele só não deu sorte, estava jogando aí, fez boas partidas pelo Fluminense, dado momento ele chegou a oscilar, mas essa contratação eu não colocaria aí como uma contratação que flopou. Mas eu gostaria de saber de vocês, o que vocês acharam das contratações do Fluminense para essa temporada de 2025, o que vocês acham? Eu tenho a seguinte opinião, o Fluminense precisa de ao menos 4 contratações
antes de iniciar o Mundial. Vai se abrir uma janela agora, especificamente por conta dos clubes que vão disputar o Mundial, e eu acho que o Fluminense tem que aproveitar essa janela e contratar um goleiro para ser o reserva do Fábio. A gente tem sim algumas apostas, mas precisamos ter um goleiro pronto para, se caso aconteça, bate na madeira 3 vezes, se o Fábio se machuca, alguma coisa aconteça, ele precise ser substituído, a gente tem esse goleiro preparado. Acho que o Fluminense precisa trazer um jogador para o setor defensivo, outro para o meio de campo e um para o ataque. Então eu traria pelo menos 4 jogadores para brigarem por titularidade. Pelo menos para brigar por titularidades. Eu acho que o Renato já está mapeando aí o elenco para pedir esses nomes para essa janela de transferências. E aí, gostou do conteúdo? Então não perca tempo e se inscreva aqui no canal, salte o dedo aí no like, não perca tempo e faça parte aí da tropa do SAMU. Conto com você para a gente alcançar os 2.000 inscritos. É isso, espero que todos tenham gostado, fiquem todos com Deus e amanhã é dia de Flu e fiquem espertos que hoje tem live aqui no canal, hein? É isso, fique com Deus e até a próxima.